tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando, que o propósito do canal é cura, autoconhecimento, que as mensagens que a gente tem aqui, elas possam trazer uma transformação interior, que eu possa, por meio das coisas que eu entro em contato aqui, poder modificar a minha realidade, poder me conduzir para aquele meu propósito verdadeiro de vida, certo? Aí hoje, qual que vai ser a minha proposta? Eu vou pedir para vocês escolherem entre a situação 1, 2 e 3. A 1 é a calcita azul, a pedra do Arcanjo Miguel. Hoje, no dia que eu tô gravando, domingo, dia 29, é dia do Arcanjo Miguel. Essa pedra azul, tá? Que é uma pedra que estava no apartamento que eu mudei quando eu vim visitar ele. Eu pedi um sinal e aí tava essa pedrinha aqui. Eu tenho chamado de pedra de Nossa Senhora, porque o manto de Nossa Senhora é azul, E a pedra é azul. E essa daqui é uma sodalita azul, que é uma pedra que eu ganhei de uma amiga minha chamada Graça. Outro dia eu tentei fazer o vídeo com as duas pedras que ela tinha me dado, só que o vídeo sumiu. Vamos ver se hoje dá certo, tá? Azul significa comunicação, e a minha ideia hoje é tirar 6 cartas para cada jogada. Eu já deixei pré-embaralhada para a situação número 1, e aí eu vou embaralhar para cada situação de novo, tá? Ó, a carta que tá aqui é a estrela, que é a esperança. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei muito como que vai ficar essa leitura, eu vou deixar as coisas fluírem, mas a ideia é assim, que você pense numa determinada situação, com determinada pessoa, e a pergunta que a gente vai tentar responder é: o que essa situação quer me dizer? O que essa pessoa quis me dizer? O que essa pessoa quer me comunicar com a ação que ela teve, com a fala que ela teve, com o silêncio que ela teve? O que essa situação quer me comunicar? Essa pessoa quer me comunicar. E aí as 3 cartas seguintes vão ser sobre como que eu devo agir com essa situação, ok? Então, 1, 2, 3, vou começar aqui pela do Arcanjo Miguel, certo? Vou deixar aqui na ordem das outras duas. Então, vamos lá. Então, vou embaralhar só mais um pouquinho e ver as cartas. Inicialmente, eu vou buscar as que pularem, tá, pessoal? Então, o que essa pessoa, essa situação, sem ansiedade, pessoal, o que essa pessoa, o que essa situação quis me comunicar, quis me dizer, Ou esse silêncio da pessoa. Você vai pensar numa situação muito específica da sua vida e vamos ver o que essa situação, essa pessoa quis dizer e como que você deve agir em relação a isso, como que você deve ficar em relação a isso, certo? Lembrando, para quem quiser atendimento individual, seja com mapa astral, seja com o tarô, é alvore.serdavida@gmail.com. Lembrando que esse alvorecer é com S, tá, pessoal? Vamos deixar a carta de corte aqui, dependendo eu falo sobre. Nossa, 3 arcanos maiores, hein? Nossa, gente do céu, de 6 cartas, 5 são arcanos maiores. Vamos lá, então. O que essa pessoa, o que essa situação quer dizer para você, o que essa pessoa gostaria de falar para você, ou pelas palavras, pelas ações, ou mesmo pelo silêncio dela com você, tá? A gente sai com a justiça, a lua
e o julgamento, que aqui é balanço, equilíbrio, né? A sombra e a verdade. Né? Então, assim, o quanto que essa situação, essa pessoa quis te dizer, quer te dizer, que ela precisa de um tempo, tá? Para se equilibrar. Ela precisa de um tempo para entrar em contato com a espiritualidade dela, para se integrar, para adquirir força, para ver quais são as ferramentas que ela tem na vida dela. Né? E aqui para ela poder dar e receber igualmente. Né? O quanto que essa pessoa precisa se elevar, né? Ela precisa emergir ali da luz, né? E assim, essa é a carta do Arcanjo Miguel, hoje é dia do Arcanjo Miguel, e aqui a gente tem um anjo, né? Não sei se é ele, pode ser que seja, a carta ainda é número 11, né? Mas assim, o quanto que essa pessoa ela precisa de um período para deixar as nuvens para trás, para ela se reconectar com o sol interior dela, para ela voltar a brilhar, para ela poder voar, né? Porque ela precisa encarar as sombras dela, ela precisa ver o que é sol, o que é lua, o que é bom, o que é negativo, o que é positivo, o que é certo, o que é errado. Ela precisa olhar para ela mesma, nas sombras dela, porque ela não aguenta mais ficar num cabo de guerra, num jogo de empurra-empurra, né, fazendo força. Ela precisa olhar ela mesma para ela se iluminar, para que a verdade possa vir à tona, para aquilo que precisa ser encerrado, para o que precisa começar, para o que precisa ser reiniciado, o quanto a pessoa está realmente num processo de equilíbrio, de justiça, né, de ver o que pesa mais na balança, um processo intenso de transformação na qual ela está se liberando de correntes, de amarras, que ela ainda não consegue estar em contato com esse universo que ela já vê, mas que por enquanto ela tem uma fase para ultrapassar, mas que o foco dela é esse, né? E que a verdade ela vai aparecer após as sombras, desde que você mantenha o equilíbrio, certo? E qual que é a atitude que você precisa ter em relação a essa pessoa, o que você precisa fazer, o que você precisa falar. A gente sai com o diabo, o as de paus e a torre, que aqui é tentação, início da paixão e erupção, disrupção, rompimento. Né? Então, o que você precisa fazer nesse momento é ficar atento às suas próprias sombras, né? Ficar atento às suas próprias tentações, à sua própria inconstância, à sua própria instabilidade, quanto você fica fazendo um inferno pior do que o que ele é, o quanto que a luz, a clareza, ela está ao seu alcance. É essa clareza que vai abrir aqui a chave do seu coração, mas o quanto você fica se debatendo diante de situações. Né? E não é esse o movimento é justamente da mesma forma que essa pessoa está olhando para as sombras dela, buscando um equilíbrio para a verdade aparecer. Você também precisa tomar cuidado para não ser dominado e contaminado pelas suas próprias sombras. O quanto o processo aqui é de cada um poder olhar a sua própria sombra. Porque, na verdade, depois que você conseguir sair desse período de sombras, você tem a plenitude dos teus sentimentos, das tuas emoções, o quanto que a partir daí você consegue se conectar com o teu chakra cardíaco, com a chama do seu coração, com a sua luz pessoal, o quanto você entra num processo de cura e o quanto isso é transformador para você, né? E o quanto após esse período de você conseguir fazer esse processo,
de olhar as suas próprias sombras, o que fica é esse amor, essa emoção, essa plenitude. Dá pra ver aqui dentro do fogo tem uma pessoa meio agradecendo, assim, com as mãos pro alto, né? E quem é atento deve ter percebido que a minha voz ficou diferente, porque me deu muita vontade de chorar. Então, assim, o quanto depois desse processo de você olhar suas próprias sombras, você se conecta com aquilo que realmente é importante, com o que realmente vai colocar ação nas coisas, vai trazer movimento, vai trazer energia, né? E a partir de então você vai conseguir se libertar de todas as suas amarras, né? A torre é uma carta muitas vezes vista como negativa, mas a torre provoca mudança, né? Então, depois que você vê suas sombras e você se conectar realmente com a sua luz interior, com o sol que existe dentro do seu coração, o quanto você consegue romper com essas amarras, romper com aquelas proteções que você criou para se defender, mas que na verdade só aprisionam você mesmo. E aí você consegue ter uma transformação real na sua vida. E aí tudo aquilo que você viu como conflito, como derrota, como se tivesse todo mundo caminhando para a luz e você não, o quanto na verdade talvez a sua luz ela tivesse diferente do sistema, vamos dizer assim, diferente do usual para as outras pessoas, o quanto que o movimento era para sua luz interna, não para a luz externa. Então acho que essa é a mensagem do que essa pessoa, essa situação gostaria de te dizer e como você deve agir e encarar em relação a essa situação, ok? Então essa foi a situação 1. Eu vou embaralhar de novo e vamos para a situação 2, certo? Então vamos lá agora para a opção 2 dessa pedrinha azul. Eu vou embaralhar de novo, né? Só uma misturadinha aqui nas cartas. Como essa é uma jogada maior, eu acho legal a gente dar a oportunidade de todas as cartas aparecerem, né? Então você vai se conectar em uma situação, uma pessoa que você não entendeu muito bem o que aconteceu, para tentar compreender o que essa situação quer te dizer, o que essa situação quer te falar, né? E aí as 3 cartas seguintes vai ser como você deve agir em relação a essa situação, certo? Mais uma vez. Então vamos lá. Lembrando, tá, pessoal, o ideal... já saiu as 3. Você pode escolher uma situação, uma pedra para cada pessoa, para cada situação. Se você sentir no seu coração de olhar mais de uma situação, aí fica a seu critério. Veja o que ressoa com a sua história. Ó, aqui também saiu as 2. Vamos deixar a carta de corte aqui. Olha, tá vendo? Saiu de novo a torre aqui na mesma posição, inclusive. Então, vamos lá. O que essa pessoa quer te dizer nessa situação específica que você não entendeu direito, o silêncio, ou o que ela falou, ou o que ela fez, né? Essa pessoa, a gente sai aqui com a solitude, que é o eremita no tarô tradicional, né? Então, assim, o quanto que essa pessoa, ela tá dizendo que ela precisa de um tempo para se interiorizar, para olhar para as próprias dores, para estudar, para se conectar com a própria espiritualidade, para atravessar os próprios desertos dela, da vida dela,
que ela já deixou muitos obstáculos, muitas coisas para trás, que agora ela tem uma estrutura de base sólida para ela poder se olhar, né? Que ela está num processo de transformação, aqui parece um arco-íris, né? Várias cores, que ela tem um apoio espiritual, a gente vê a estrelinha aqui, mas o quanto que ela precisa estar num movimento interno nesse momento, para que depois ela consiga comunicar, porque a moça está vestida de azul, né? Para que depois ela consiga comunicar todo o processo de transformação pelo qual ela passou, né? E que isso também não é fácil para ela também fica triste, né? Mas é o que ela precisa receber nesse momento. A mão da... Parece que a pessoa não está segurando o livro, né? O livro meio caiu assim na mão dela. Então, assim, o quanto que foi um processo que acabou acontecendo e essa pessoa precisou acolher isso, né? Ela precisa olhar e se estudar interiormente, né? E durante esse processo, ela está conectada aí com a prosperidade material e espiritual dela, né? O quanto que ela quer ver os resultados aí dos esforços espirituais e materiais, né? O quanto que, se a gente pensar na perspectiva da lei da atração, né? Se essa pessoa estiver estudando coisas relacionadas a isso, o quanto que ela quer ver, o quanto que ela consegue manifestar e pôr na prática com a ajuda espiritual e com o autodesenvolvimento dela, o quanto que ela consegue materializar situações na vida dela, né? E o quanto é isso que vai trazer um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Porque o 6 de ouros ele fala do dar e receber, né? Então o quanto que essa pessoa ela precisa talvez disso até para se sentir mais segura, para depois os sentimentos dela poderem fluir, porque a gente vê a água aqui, né? O quanto que ela precisa disso para daí ela poder mergulhar nas emoções dela, né? E para ela se conectar com o próprio sol interior dela, né? E o quanto isso é importante para entre dois caminhos que talvez essa pessoa esteja olhando, para ela ver qual que é o que desperta mais a emoção e tem mais sentido para ela depois que ela já criou essa estrutura, né? Porque essa pessoa ela se perde às vezes nas opções da vida dela e ela sabe que ela tem que fazer uma escolha sábia, né? Porque tem muitos caminhos sendo apontados, talvez muitas pessoas dizendo o que é certo, o que não é. Então, o quanto que ela precisa desse movimento aqui, não sei se dá para ver a pessoa sentada com as duas mãos abertas, para ela receber essa orientação de qual caminho seguir, qual caminho que vai levar ela para uma plenitude interna, para o sol interior, para uma parceria realmente que ela possa desbravar o mundo, desbravar os próprios sentimentos, né? O quanto que ela precisa desse tempo. E a sua atitude aqui, né? Saímos com 2 de paus, 2 de espadas e a torre, né? Então, o jogo da espera, conflito mental e a erupção, disrupção, né? O quanto que esse período ele é um período de espera, né? De você vai ter que aguardar essa planta, essa flor, essa árvore ter raízes para que possa se manifestar os frutos, as flores, né? E você tem que acompanhar o movimento de como as coisas vão se direcionar, se guiar, sem ficar tonto, sem se perder, porque senão você entra aqui na energia do 2 de espadas, do conflito mental, né? Essa carta ela é bem forte, né? Então, assim, o quanto que se você não tomar cuidado, você vai ficar pensando o tempo inteiro, eu não sei se dá pra ver aqui, que parece uma árvore, parece, né?
se você ficar só se focando quando que essa árvore vai crescer, quando que isso vai dar frutos, isso vai te trazer muita perturbação, talvez muita raiva, dor de cabeça, sensação de loucura, o quanto vai ficar difícil compreender, porque aqui tem vários quadrados, né? O quanto talvez fique difícil compreender mentalmente o que está acontecendo, né? Eu acho que é muito mais um movimento do teu espírito, do teu ser, mergulhar, se render, se entregar a esse movimento. Porque se você tentar compreender racionalmente, Espadas fala disso, você vai ficar desnorteado, assim, careca de desespero, de perturbação, de tristeza, né? E o quanto talvez aqui parece que a boca do moço tá meio cerrada, assim, meio fechada, o quanto talvez você tenha que se segurar também para não falar, para só observar, sabe? Sem se perder nesses movimentos, porque se você conseguir fazer isso, vem a transformação, a espera acaba, né? E aí você consegue se libertar. Né? O quanto que esse processo no qual você está, e essa pessoa também está, ele é um processo justamente para vocês verem as amarras, o quanto que isso acontece, porque cada um precisa olhar as defesas que criou para si, criou para o outro, que criou para o mundo. E assim, o quanto mais raiva você tiver, mais emburrado, mais empacado, mais fechado você ficar, talvez mais a espera ela aconteça. Porque o 2 de paus, ele fala de planejamento também, né? Então, assim, o quanto tem um planejamento, tem um propósito, existe uma planta crescendo aqui, não é uma espera vazia, né? Então, você precisa, é um movimento que a gente sabe que não é fácil, mas o quanto também, se a gente olhar aqui, a gente tem ouro, copas, paus e espadas, existe um certo equilíbrio, né, dos elementos para que haja esse encontro, né? A gente tem um casal aqui, né? Então, o quanto que cada um tá num movimento interior, mas talvez você ainda esteja muito fechado, né? Muito querendo as coisas no seu movimento, né? E o quanto você ficar descontente e olhando só para as sombras não vai ser o caminho. Existe aqui, né, um castelo, existe as cores do arco-íris querendo te chamar para a luz, para você olhar o que tá ali, né, e você fica olhando para as sombras, né? Então, porque você também, se dissesse que você sai daqui e vai para outro caminho, não, você continua considerando que essa é a tua estrutura, né? Você continua se apegando a isso, então fique atento e flua com o universo, né? Com as coisas que estão acontecendo, certo? Essa foi a mensagem para quem escolheu a opção 2. Então vamos lá agora para a opção 3, a pedra sodalita, também fala de comunicação. Eu vou embaralhar de novo, né? Não deixei as cartas pré-separadas porque eu acho legal estar com o baralho inteiro. E aí você vai se conectar aí com uma situação, com uma pessoa, e você precisa de esclarecimento sobre o que está acontecendo com vocês. Esse aqui eu vou dividir no meio. Vamos lá, 3 cartas para o que essa pessoa, essa situação quer te dizer.
e 3 cartas para como você deve agir em relação a isso, certo? Depois vocês me dão um feedback, um retorno se vocês gostaram desse estilo aí das jogadas, tá, pessoal? E a gente vai construindo junto, vai aprimorando junto, né? Porque a ideia é que ajude vocês, ajude a mim também. Também tem mensagem às vezes que ressoam comigo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Muito bem, muito bem. Então, para quem escolheu a situação 3, a gente sai com o As de Paus, o 2 de Paus e o Enforcado, que aqui é a ignição da paixão, o jogo da espera e sacrifício. O quanto que essa pessoa quer te dizer nessa situação é que ela já sabe, ela já sente o que você é para ela. Ela já sente no coração dela a emoção, o amor, um fogo interior, né? Fogo interior que eu falo aqui é a ligação espiritual que vocês têm entre vocês, né? O quanto ela sente plenitude quando ela se conecta com essa emoção, o quanto que essa emoção faz parte da cura dela, porque aqui tá verde, né? O quanto essas emoções, esses sentimentos que essa pessoa sente em relação a você fazem ela ter uma conexão espiritual, porque aqui parece uma roupa meio de, sei lá, de alguém que tá em alguma congregação religiosa, espiritual, né? Então, assim, essa pessoa sabe do potencial que isso tem de transformação e construção na vida dela, mas que agora ela precisa de um tempo para entender tudo isso que ela sente, para deixar de se perder em meio às voltas que a vida deu, né? O quanto está tudo num processo de construção, de estruturação, de crescimento. Precisa de tempo para essas coisas saírem daquilo que está controlado, né? E esse é um processo talvez que seja difícil para essa pessoa, porque é algo que ela não tem controle, talvez seja uma pessoa que goste de ter controle das situações. E aqui não é ela que dá as cartas do jogo, mas está tudo alinhado, porque a gente tem 1, o 2 de paus e aqui a carta é 12, né? Só faltava ser 11 e 11, mas não é. E esse também é um processo sacrificado para a pessoa. Também é difícil lidar com a lama, lidar com as situações que estão terminando, com as situações que ela ainda está presa, mas que já estão esfarrapadas, essas situações que já estão podres, acabadas, mas que ela ainda se sente ou está presa. Mas essa pessoa, ela tá com foco no céu azul, nas nuvens, nas flores, nas bênçãos. Aqui são flores nas nuvens, né? Ela tá conectada com o arco-íris, com a transformação, com a beleza das coisas, né? Então, o quanto que ela já olha para isso e que também é difícil para ela esperar, né? O Enforcado, ele sempre fala da gente ver as situações por outro ângulo. Essa pessoa já tá olhando essas situações por esse outro ângulo, mas o quanto ela ainda tá em meio a essa lama, essas coisas que precisam ser finalizadas e acabadas, né? Ela não quer ir lameada para você, ela não quer ir suja, ela não quer ir com resquícios do passado, ela não quer te trazer coisas velhas e podres, né? Então ela precisa finalizar esse processo para que possa efetivamente vocês
darem início aqui, o As de Paus, a tudo que foi planejado e que o universo está conspirando e se movimentando para acontecer. Né? Nesse processo, qual que é a atitude que você precisa ter? Né? É tomar muito cuidado com os seus medos, para você não se aprisionar neles, não se fechar neles. Porque a luz do sol, ela tá ali emanando o tempo inteiro, né? Ela tá ali. E aqui eu fico com a sensação que é uma janela que é só abrir, né? Parece que nem vidro tem essa janela, né? Então, você não tá aprisionado. O Oito de Espadas fala muito disso, quanto que você fica aprisionado numa situação que não necessariamente você tá preso, quanto que a tua prisão é o medo, é o desespero, é esse frio que você sente, mas o sol tá batendo ali, né? Então, quanto que você precisa lidar com os seus medos, com as suas questões internas, e adquirir um equilíbrio nesse processo, uma conexão espiritual, de saber que existe, que você tem as ferramentas, que cada medo que você supera, você se eleva mais um pouco, você cresce mais um pouco, você se transforma mais um pouco, que você está sendo amparado e guiado nesse processo. Pode ser pelo Arcanjo Miguel, hoje é dia do Arcanjo Miguel. Né? Você não está sozinho nesse processo, tem todo um cosmos, um universo brilhando, olhando para essa situação. E isso vai frutificar, isso vai florescer, né? Aí eu me emociono de novo, pessoal, né? O quanto que... Engraçado que eu fico com a sensação que é como se as situações fossem uma emendando na outra, né? Então, assim, as coisas elas vão florescer aqui, ó. A gente vê, é a mesma árvore, né? São os mesmos frutos, né? Essa pessoa, ela vê já esse arbusto pequenininho e o quanto você tem que estar conectada com a árvore grande, enorme, né? E você precisa se conectar com a sua cura, com o seu chakra do coração para gestar essa transformação, porque as coisas, né, a imperatriz aqui, fertilidade, quanto que as coisas estão sendo gestadas, as coisas estão sendo construídas, né? Você não pode perder esse foco, que ela parece com um olhar muito determinado, né? Então, assim, o quanto você tem que embalar esses sonhos que você tem, né? E aí eu brinquei aqui em cima que só faltava ser 11:11, né, pessoal? Aqui tá 12:12. E aí, olha que interessante, se a gente somar aqui o 8 com o 3, dá 11, né? Aí dá 11:11. Pois é. Então, assim, 11:11, hoje eu ainda não vou falar sobre o 11:11. Quem tiver interesse, procura no Google aí 11:11. A última vez que eu comecei a falar de 11:11, o vídeo sumiu, então eu não vou aprofundar o santo do 11:11. Mas, assim, você tem que lidar com seus medos para encontrar o seu equilíbrio, sem perder o foco, né, do que você quer, do que você já vê. Você já vê isso. Você já sente isso, você sabe que isso está sendo gestado. Né? Só que como você tem medos, tem hora que você se perde nisso, mas assim, o quanto que você vai ter vitória e sucesso, que é a carta de corte, né? O 6 de paus. Né? O quanto que isso depois das sombras, né? E essa faixa que tá aqui branca, toda esfarrapada, puindo, se diluindo, ela vai se transformar numa linda bandeira vermelha, cheia de vigor, cheia de vitória. O quanto isso vai ser notório e visto para todo mundo. E aí essa mudança, esse processo, ele vai ser comunicado verdadeiramente, porque aqui tem uma trombeta, né? Então, o quanto talvez essa pessoa, essa situação aí se comunique de maneira muito clara, muito objetiva, né? Depois que as sombras ficarem para trás e ela estiver nesse sol interior. Certo, pessoal?
Então, essa foi a leitura para quem escolheu a opção número 3. Deixe seu like aí, curta, compartilhe com as pessoas que são importantes para você. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijão!